Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada de reflexão bem interessante. Vamos explorar essa conexão que existe entre o nosso eu, o nosso ser individual, e uma consciência maior, uma consciência coletiva que de alguma forma une todo mundo. Vamos mergulhar nessa ideia? E para começar, eu quero deixar essa pergunta no ar. É um convite para a gente olhar um pouco além das nossas diferenças do dia a dia e tentar encontrar o que nos une de verdade. Afinal, o que nos torna todos iguais, no fundo, no fundo? E a resposta, segundo a nossa fonte de hoje, é direta e bem profunda. É a nossa mortalidade. A grande lei natural que nos iguala, sem exceção, é a certeza de que o nosso tempo por aqui é limitado. É essa consciência que nos obriga a pensar sobre o nosso propósito, sobre o que a gente faz com o tempo que tem. E é justamente essa ideia que nos leva para a nossa primeira parte. Vamos entender um pouco melhor como esse tempo finito, que é igual para todo mundo, nos conecta e, mais do que isso, nos cobra uma reflexão sobre qual é a nossa contribuição única para o todo. Porque pensa bem, se a gente não expressa quem a gente realmente é como se a nossa passagem por aqui fosse anulada. A nossa individualidade, que às vezes a gente vê como um problema, na verdade, é a nossa principal ferramenta. É o nosso jeito de contribuir com o universo, é o presente que a gente tem para dar para o mundo. E isso nos traz para um ponto que é crucial, o tema da nossa segunda sessão. A gente vai precisar separar duas coisas que parecem a mesma, mas não são: individualidade e individualismo. Elas podem ser confundidas, mas os resultados de cada uma são completamente diferentes. Olha só que interessante como a gente pode organizar essa diferença. De um lado, a gente tem a individualidade. Ela é vista como uma força que vem do coração, algo que nos move a contribuir com o todo, que nos conecta com a humanidade. Do outro lado, tem o individualismo, que é totalmente focado no próprio umbigo, no crescimento pessoal a qualquer custo, movido por ego, por ganância, por vaidade. E isso, no fim, nos desconecta de tudo. E essa frase, nossa, ela ilustra isso de um jeito perfeito. O caminho do individualismo pode até parecer mais rápido, né? Mais fácil. Mas escalar a montanha da vida sozinho, sem compartilhar a vista, sem ter com quem comemorar, o topo acaba sendo um lugar bem solitário. E no final, vazio. O crescimento de verdade acontece junto. Ok, agora que a gente já entendeu a diferença entre contribuir e só competir, vamos para a terceira parte e ampliar um pouco o nosso olhar. Vamos tentar ver como tudo isso se encaixa num contexto maior, num contexto cósmico, nessa busca que o universo inteiro parece ter pelo equilíbrio. Muitas vezes a gente tenta entender a vida, o universo, nos fechando nessas caixinhas do conhecimento, sabe? A gente fica repetindo os mesmos modelos de sempre, seguindo doutrinas, se apegando a um saber formal que, sejamos honestos, não dá conta de explicar os maiores mistérios da existência. E aqui está a grande sacada. A gente talvez não tenha nascido para ter todas as respostas, mas sim para descobrir o mistério. E essa busca é o verdadeiro presente. A ideia é que estamos todos, de alguma forma, conectados a um grande plano, uma inteligência maior por trás de tudo. E a nossa jornada é aprender a se sintonizar com ela. Então, claro, vem a pergunta: se estamos todos ligados a esse plano maior, por que o mundo parece tão desequilibrado, tão cheio de conflito? O que é que está bloqueando esse acesso? A fonte que a gente analisa aponta para uma causa central, a tal da prepotência humana. É essa arrogância de achar que o nosso conhecimento, que é tão limitado, é a verdade absoluta. É isso que nos impede de enxergar uma sabedoria muito, mas muito maior. E essa prepotência toda acaba gerando três grandes problemas que a gente pode ver aqui: a arrogância, a vaidade e a ganância. São esses sentimentos que criam todo o ruído, toda a estática que nos impede de ouvir a música do universo, de encontrar o nosso lugar no equilíbrio das coisas. Certo, então o problema foi identificado. Agora, na nossa quarta parte, vamos mudar o foco para a solução. Vamos falar sobre a busca por uma sabedoria que vai muito além de só acumular informação e conhecimento. E essa pergunta aqui é a chave de tudo. Por que não dá pra gente simplesmente ler um livro sobre sabedoria e, pronto, virar uma pessoa sábia? Porque a verdadeira sabedoria não é uma teoria, não é um conceito. É algo que se vive, que se sente na pele. Então, o ponto central é esse. A sabedoria da vida é um tipo de conhecimento que está acima do conhecimento formal, e o mais legal é que ela está disponível para todo mundo. Não se acessa com o cérebro, com o intelecto, mas sim com o coração aberto para a vida, para a experiência. É uma sabedoria que nasce da caminhada e não do mapa.
E as contribuições mais transformadoras para o mundo nem sempre são as que aparecem no jornal. O texto fala de lágrimas e orações em silêncio. É uma metáfora, claro, para aquelas ações sinceras, anônimas, aqueles gestos de compaixão que vêm do coração e que, sem fazer barulho nenhum, têm um poder imenso de elevar a consciência de todo mundo. E para fechar essa ideia, essa analogia com a natureza é simplesmente perfeita. O sol não precisa fazer marketing para brilhar. As estrelas não fazem propaganda da própria luz. Elas só existem. E ao cumprir a sua função, com autenticidade e sem ego, elas contribuem para a harmonia do todo. E assim a gente chega na nossa última sessão. Aqui a gente vai tentar transformar tudo isso que a gente conversou num caminho mais prático, um guia para quem quer trilhar essa jornada de mais conexão e mais equilíbrio. O caminho, então, poderia ser resumido nesses 4 passos. Primeiro, se abrir para a ideia de que existe algo maior. Segundo, entender que a vida, com tudo o que ela traz, é a nossa grande professora. Terceiro, aprender a ouvir e a respeitar aquela voz que vem do coração, a intuição. E por último, tentar viver de um jeito que expresse essa consciência mais elevada, contribuindo para o bem de todos. E com isso, a gente termina onde começou, mas, eu espero, com uma nova perspectiva. A pergunta final, na verdade, não tem uma resposta pronta. É um convite para a reflexão de cada um. Sabendo que a nossa individualidade é a nossa ferramenta, como é que a gente pode usar ela não para se isolar, mas para ajudar a construir essa consciência coletiva? A resposta? Bom, a resposta está na jornada de cada um.